Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, é um versículo que a gente conhece, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o versículo aqui, irmãos, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é recompensador. Todas as vezes que a gente se coloca diante de Deus com fé, presta atenção nisso, você pode até chegar de mão vazia, mas quando você sai diante da presença dEle, você não sai de mão vazia. Lembra daquela pessoa da sua casa, sua família, fazer você lembrar da sua infância. Quando você ia na casa de alguém, depende do seu avô, da sua avó, né, que você ia lá dia de domingo para almoçar, e aí quando você voltava para casa, voltava cheio de potinho, né? Até acontece isso com os pais também, não é assim? Às vezes a pessoa junta lá os filhos para almoçar no domingo, aí quando acaba o almoço de domingo, os filhos vão para casa cheio de potinho, não é assim? É um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo outro, não é assim ou não é? Aí o pai vai falar assim, leva o refrigerante também, leva a Coca-Cola também, leva o doce, leva um pedaço do pudim, é tão bom isso, né, irmãos? Não é assim? Os filhos chegam e não levam nada. Quando vai embora, vai levando um monte de potinho da casa da mãe, da casa da avó. Pois é, irmãos, Deus é assim. A gente pode se colocar diante de Deus todo ruim, todo quebrado, mas quando a gente encerra a oração, irmãos, Ele nunca deixa a gente sair da presença dEle de mão vazia. Deus é recompensador, Deus é abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, qual é a condição de receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar? Porque Deus quer nos abençoar. É crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. E aqui que mora, irmão, justamente um problema. Muitas pessoas, irmãos, oram a Deus, mas por incrível que pareça, oram sem fé. Como assim, pastor? A pessoa ora e ora sem fé? Pois é. É como se a pessoa rezasse, ela fizesse as mesmas palavras, a mesma repetição, e sem que ela percebesse, né, aquela oração dela, aquela reza que ela faz, por conta da repetição, ela já está tão habituada, ela está tão acostumada a falar as mesmas coisas, que na hora da oração, ela já nem se concentra mais. Ela não liga mais o pensamento dela a Deus, ela ora, mas não é mais com fé pelo costume, é mais ou menos assim. Por exemplo, você costuma sempre estar vindo na igreja, normalmente você faz um determinado caminho, sempre o mesmo caminho, não é verdade? Você já reparou que o mesmo caminho que você faz para vir para a igreja, ou para algum lugar de costume que você tem toda semana para ir, ou quase todo dia para o seu trabalho, você já reparou que o mesmo caminho que você faz, se duvidar, de olhos fechados você faz, você está tão acostumado a fazer, né, que aquilo vira um hábito. E aí alguém pode até te perguntar assim, fulano, você passou pela farmácia, você viu se a farmácia estava aberta? A pessoa fala assim, não sei. Como assim, fulano? Você passou pela rua da farmácia, passa ali todo dia, você não sabe se está aberto? Mas por que isso? Às vezes a gente está com um hábito, a gente tem aquele costume de passar no mesmo lugar, a gente está tão acostumado, que às vezes a gente não repara o que muda. Às vezes você fala assim, isso aqui mudou, né? Esse comércio aqui mudou, era uma padaria, agora, sei lá, é um mercadinho, aí vira alguém para você, isso aqui já mudou, já tem uns 3 meses, é sério, eu passo aqui todo dia e não reparei, mas por quê? Por conta do hábito. O costume, irmãos, a gente cria um hábito, cria um costume, e às vezes a gente não vai percebendo os detalhes, a gente se acostuma. Com Deus não é diferente. Às vezes a pessoa ela tem o costume, irmão, de orar todos os dias, e que bom que ela tem esse costume, mas o problema é que aquele costume tirou a sensibilidade dela orar com fé. Ela pede a mesma coisa todo dia, mas aquilo ali, irmãos, virou uma vã repetição. O próprio Jesus fala isso, que não é por muito falar que seremos ouvidos. Ou seja, a pessoa ela repete tanto a mesma coisa, que às vezes ela fala, a mente dela está até em outro lugar, mas já está natural, já virou um costume, um hábito. Não é aquela oração com fé, é uma coisa que ela faz por costume. Ou seja, não é por falta de oração, mas muitas vezes é por falta de fé. Mas eu oro, pastor. Sim, mas às vezes o que falta para a gente não é oração, às vezes é fé na oração que nós estamos fazendo. Agora, como nós falamos há pouco aqui, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes não falta para a pessoa oração, mas está faltando fé. E se está faltando fé, é porque cada um de nós, nesse caso aí, estamos precisando ouvir mais a palavra.
é ouvir realmente a palavra de Deus. Não é história que o pastor tem que contar, não, irmão. Todo mundo tem história para contar. Estou falando da palavra. O que a palavra diz? É aquilo que eu entendo pela palavra que vai me gerar fé. E essa é a fé que vai agradar a Deus e, consequentemente, vai mover o poder dele em meu favor. E aí o que acontece? Eu não deixo de orar, eu tenho o hábito de orar, eu tenho o costume de orar, mas a minha oração, apesar de Deus ouvir, que Deus ouve sem dúvida, mas está aquela oração vazia. Ou seja, eu estou até pedindo a Deus, mas estou pedindo mal. Estou pedindo mal por quê? Porque está faltando um combustível, que é a fé. Agora, o que eu preciso fazer? Estar mais atento ao que Deus está falando. Então, tem que procurar ouvir a palavra de Deus em casa, se possível ler, estar vindo à igreja, entendendo, irmãos, que orar em casa é um dever, não é uma virtude. A gente tem que ter a nossa vida com Deus dentro de casa, ao acordar, antes de dormir, enfim, aí cada um tem a sua particularidade. Mas é importante estar vindo à casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus, irmãos, Deus cria um ambiente espiritual diferente do ambiente da nossa casa. Não é menosprezando o nosso lar, não. A gente vai ver na palavra que Deus curou diversas pessoas dentro de casa, por exemplo, a sogra de Pedro. Jesus não mandou tirar a sogra de Pedro para ele curar. Jesus foi na casa da sogra de Pedro e curou ela lá. Deus pode fazer milagres na nossa casa? Pode. Agora, tem milagres que Ele quer fazer no meio da sua igreja. Ele tem um jeito dele se mover. Por exemplo, a palavra de Deus fala de um cego que morava numa aldeia. Essa aldeia é como se fosse uma vila. E Jesus, para curar esse cego, pediu para que tirasse esse cego dessa vila, dessa aldeia, para que ele tocasse. Quando tiraram o cego, Jesus tocou nele, perguntou se ele enxergava. O cego falou: olha, eu enxergo pessoas, mas como árvores. Aí Jesus: olha, não está bom ainda não. Tocou pela segunda vez. Quando tocou pela segunda vez, e agora? Não, agora minha visão está boa, eu vejo todo mundo normalmente. Olha o recado de Jesus: olha, volta para a tua casa, mas não para a aldeia. Veja bem, Jesus tinha todo o poder, irmãos, de poder entrar naquela aldeia e curar aquele cego. Agora a pergunta que eu te faço: por que Jesus não foi lá, mandou tirar ele de lá? Lembra de Abraão? O que Deus falou? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus podia abençoar Abraão onde ele estava? Sim, mas talvez o lugar que Abraão estava limitando a fé dele. Talvez o lugar que Abraão estava corrompendo, impedindo dele crer. A mesma coisa aquele cego. Jesus poderia ter entrado na aldeia para curá-lo, como ele entrou na casa da sogra de Pedro e o curou. Mas Jesus mandou tirar aquele cego da aldeia para tocar naquele cego, porque infelizmente o local onde o cego estava impedindo aquele cego de crer. E o poder de Deus só iria se manifestar para que ele fosse curado, se ele cresce em Jesus. Quem está entendendo até aqui? Então é importante a gente sair de casa e vir na igreja. Porque tem coisas que Deus quer fazer na igreja. Por exemplo, há 3 quartas-feiras para trás, a irmã estava com um caroço próximo do colo, do seio. Deus curou ela aqui na igreja. Poderia ter curado ela em casa, mas foi na igreja. Ela não esperava, foi num culto de manhã. Um culto que normalmente a gente já tem aquela, como é que se diz? Aquele hábito, aquele costume, e Deus surpreendeu. Foi uma surpresa para todo mundo, ela ficou surpreendida. Quer dizer, então a gente tem que buscar, irmãos, ouvir a palavra em casa, mas também sair de casa para que Deus venha se mover. E às vezes é justamente aquele dia que você pode vir à igreja, mas que uma coisa acontece, é um que liga, é um que bate na sua casa, aquela preguiça que te dá. Às vezes é naquele dia que você podia vir, ouvir uma palavra e alguma coisa mudar. Então, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é abençoador. Ou seja, para muitos de nós, não falta oração. E graças a Deus. Mas talvez o que tem nos faltado na oração é um ingrediente chamado fé. E a fé, ela é resultado da palavra. Ou seja, não me falta oração, mas me falta fé. O que eu tenho que fazer? Orar mais? Sim, mas eu preciso ouvir mais. Talvez o que me falta não é oração, mas é estar ouvindo mais a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 13, abre lá, por favor. Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler só um versículo aqui, para a gente não estender muito, por conta do nosso horário. Evangelho de Mateus, capítulo 13. O versículo que nós vamos ler é o versículo 58. Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículo 58, que diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Para aqui, deixa eu explicar o texto para você. Esse texto aqui, irmãos, do capítulo 13, mais para o meado lá, a partir do versículo 49, 50,
diz o momento em que Jesus ele volta para sua pátria, para o lugar onde ele foi criado, aonde ele foi criado pelos seus pais. Nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que o Senhor Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele ainda não havia iniciado o seu ministério. Só a partir dos seus 30 anos. E com os 33 anos ele morreu crucificado. Ou seja, foram 30 anos de preparo e 3 anos de ministério. Até os 30 anos, Jesus, irmãos, ele ainda não estava fazendo aquilo que o Pai havia ordenado que ele fizesse. Preste atenção nisso. Então, durante esse período dos 30 anos, durante os 30 anos, ele morava no lugar, junto com seus pais, junto com seus irmãos. Provavelmente ajudava, o seu pai, que era carpinteiro. Só que quando o Senhor Jesus, quando Deus se revelou a ele e deu a missão a ele, foi necessário que ele se ausentasse do local que ele morava. Então ele ficou muitos dias fora, ele ficou algum tempo fora. Quando ele retorna, as pessoas que conheciam Jesus ficaram felizes quando o viram. O interessante é que quando ele chega, ele vai numa sinagoga num dia de sábado. Sinagoga era um templo judaico. Ele vai à igreja e logo quando chegam, todo mundo fica alegre, Claro que não está escrito assim, mas a gente subentende, olha lá, o filho do Zé, filho do José carpinteiro, quanto tempo que a gente não via esse rapaz, olha, ele está assumido, agora voltou. O que fizeram? Deram o livro de Isaías à mão de Jesus. Para você ver que Jesus ele tinha um certo respeito e uma consideração de todos, porque não era qualquer pessoa que manuseava as escrituras naquele tempo. Deram o livro de Isaías a Jesus, Jesus leu um determinado versículo. Quando ele acaba de ler aquele versículo, presta atenção nisso, quando ele encerrou a leitura daquele versículo, ele falou que naquele dia estava se cumprindo aquilo que estava escrito, há praticamente 1000 anos atrás. Quando ele falou isso, aquelas pessoas que conheciam Jesus desde criança, desde novo, se escandalizaram. E começaram a falar o quê? Esse camarada aí não está bem da cabeça, não. Como que ele traz para si a responsabilidade de dizer que ele é o Messias? Ou seja, naquele momento, irmãos, as pessoas que conheciam Jesus começaram a ter um certo preconceito com ele. Por quê? Porque não esperavam, irmãos, que Jesus tivesse aquela atitude. Jesus não mentiu, Jesus falou de fato a verdade, que ele era o Messias e que naquele dia estava se cumprindo uma profecia que estava registrada. Mas aquilo gerou um escândalo muito grande, aquilo gerou um desconforto. Por conta disso que aconteceu, as pessoas não creram no poder do Pai na vida de Jesus e muitas pessoas não puderam ser tocadas por Deus por causa da incredulidade. Ou seja, porque as pessoas conheciam Jesus e já estavam acostumadas com ela. Irmãos, Deus não pôde fazer muitas coisas ali justamente por causa da falta de fé. O que eu entendo, irmãos? A falta de fé impede o poder de Deus de se manifestar. Não por falta de poder de Deus, mas por falta de permissão daqueles que precisam permitir serem tocados. Lembra de Isaías? A Bíblia diz que quando Isaías viu o Senhor, diz lá, quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência com Deus. E ele começou, depois dessa experiência com Deus, ele falou que ele era um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo que tocasse na sua boca. Ou seja, que limpasse a sua vida. Ou seja, que eu entendo, irmãos, Deus toca quando a gente permite. Como que a gente permite o Senhor nos tocar? É através da fé. E a fé é resultado do que ouvimos pela palavra de Deus. Pois bem, Jesus não pôde operar muitos milagres ali. Por quê? Não pôde operar muitos porque as pessoas não acreditavam. Então a gente precisa, irmãos, olhar para a nossa vida e ver se a incredulidade não está nos impedindo de viver o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente está distraído com as coisas, estamos incrédulos sem perceber, e o poder de Deus não está nos alcançando justamente por isso. Justamente por conta de uma distração, justamente por conta a gente não está com a nossa fé firmada no Senhor. A gente precisa firmar a nossa fé nele, porque assim fazendo, o poder de Deus vai se manifestar e nós vamos alcançar o nosso milagre. Amém? E Marcos no capítulo 9, abre mais à frente um pouquinho, Marcos no capítulo 9. Marcos capítulo 9. Todos acharam?
a partir do versículo 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: O que é que vocês discutem com eles? E um homem da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E o pai respondeu: Desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: Se tu puder crer, tudo é possível ao que crê. Esse texto aqui a gente já conhece. O pai desse jovem levou esse jovem até os discípulos de Jesus, que tinham um espírito mudo, como nós lemos. Os discípulos não conseguiram resolver aquele problema, aquilo gerou uma confusão muito grande. Jesus chega no momento da confusão, pergunta o que estava acontecendo, e o pai do garoto foi e se identificou: Não, eu trouxe meu filho, que tem um problema, assim, 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 e os seus discípulos não conseguiram resolver. Jesus virou para ele e falou assim: Há quanto tempo isso acontece? Aí o pai do garoto falou: Olha, desde a infância. O que a gente observa aqui, irmãos, que aquele pai estava cansado, que aquele pai, irmãos, estava com aquele problema já há muito tempo, e aquela situação não mudava. Aquilo gerou o quê? Uma incredulidade naquele pai. Ele não tinha mais força, ele não tinha mais fé, ele não conseguia mais acreditar que a situação do filho dele poderia ser solucionada, poderia ser resolvido, mas ele queria resolver o problema, justamente pelo cansaço que ele tinha. E aí Jesus mandou trazer o garoto. Quando o garoto veio até a direção de Jesus, o mal que agia na vida do garoto logo agitou. E aqui a gente vê exatamente o momento em que o pai do garoto vira para Jesus e fala assim: Se o Senhor puder nos ajudar. Aí Jesus falou assim: Mas se você puder crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus estava falando? Eu posso te ajudar. Não há problema nenhum entre para mim resolver o teu problema, mas é necessário que você creia, porque a tua fé é a permissão que eu preciso para me agir na tua vida. Então o que Jesus estava falando com ele? Eu posso te ajudar sim, mas você precisa crer, ou seja, você precisa se esforçar, você precisa fazer por onde. Eu posso te ajudar, mas você tem que se esforçar. Era isso que Jesus estava falando com ele. E o interessante é que na oração, ele pede para que Jesus tivesse misericórdia, para que ajudasse ele na incredulidade dele. O que eu vejo, irmãos, o pai daquele garoto estava sofrendo já há muito tempo com aquele problema, estava cansado, e justamente por conta do cansaço, ele não estava mais conseguindo crer. Mas diante de Jesus, irmãos, quando faltou fé do pai do garoto, não faltou, sabe o que é? Sinceridade. Como nós estamos aprendendo aqui através da palavra, para o poder de Deus se manifestar na minha vida, eu preciso crer nele. Mas suponhamos que eu estou com um problema antigo, e por conta desse problema, eu já fiz de tudo, já procurei vários recursos, isso acabou desgastando a minha fé, fiquei frustrado, eu quero resolver o meu problema, mas não estou conseguindo ter força. E agora, está tudo perdido? Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser sincero diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não estou conseguindo crer, eu já fiz de tudo para resolver esse problema, mas eu não consigo. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha falta de capacidade. Foi isso que o pai do garoto fez. Quem está entendendo? E é o que a gente precisa fazer. Se você entendeu que você precisa de fé para o poder de Deus se manifestar, bem, você entendeu o que é certo. Mas se você entendeu também que ao longo do tempo, devido ao problema que você tem enfrentado, isso desgastou a tua fé, deixou você cabisbaixo, frustrado, você não está conseguindo ter a força o suficiente necessária que você precisa ter. O que fazer? Desistir? De maneira nenhuma. Se achegue diante de Deus e seja sincero com Ele: Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já fiz campanha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Eu sei que o problema não está em ti, o problema está em mim, mas eu sou limitada, eu sou limitada. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Irmãos, o pai daquele menino já estava cansado. Ele já enfrentava aquele negócio há anos, aquele problema há anos. Ele não tinha mais força, ele não tinha mais fé. E a oração dele, irmãos, foi uma oração pura, sincera: me ajuda na minha falta de fé, ou seja, na minha incredulidade. E o que Jesus fez? Libertou aquele menino. Irmãos, Deus quer nos abençoar.
Deus quer abençoar a nossa casa, Deus quer curar, quer libertar, quer transformar. O que eu preciso fazer? Ter fé nele. Pastor, e quando a minha fé falhar, porque nós somos falhos, seja sincero com ele. Abra o teu coração, seja sincero. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Deus falou com Samuel: Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos. Eu olho para onde? Eu olho para o coração. Chega diante de Deus, Deus está olhando o teu coração. Ah, porque eu fiz aquilo outro, que eu fiz aquilo outro. Irmãos, Deus está olhando para o teu coração. Se você for sincero diante de Deus, orar, colocar diante dele, falar que você não está tendo força, que você perdeu a sua fé, que você se frustrou, Deus vai olhar para a tua sinceridade e vai operar um milagre. Assim Deus fez e libertou aquele menino, consequentemente abençoou aquele pai. Amém? Volta para lá, para Hebreus no capítulo 11, para a gente orar. Então, irmãos, é necessário ter fé. Mas e quando a fé falha? É necessário, então, irmãos, ter sinceridade, ter verdade. Seja sincero com Deus, seja verdadeiro com Deus. Deus vai ouvir e Deus vai responder. Amém? Hebreus no capítulo 11, para a gente encerrar, onde nós estávamos. Isso, amados. Hebreus capítulo 11. No versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem achou, diga amém. Que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a oração ela é muito importante, mas eu preciso também orar com fé. Às vezes a pessoa está até orando, não falta oração, mas talvez falta fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, claro, através da oração, creia que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. Irmãos, Deus quer abençoar, Deus quer curar. O que a gente precisa fazer? Crer. E o que eu preciso fazer, pastor, para ter fé? Ouvir a palavra. Você acabou de ouvir a palavra. Você acabou de ver através da palavra de Deus que não há nada que impede o poder de Deus. Você acabou de ver que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou, irmãos. Olha, se você puder crer, falando com o pai do menino, tudo é possível, aquele que crê, tudo é possível. Interessante, Jesus não falou, mais ou menos, não, tudo é possível aquele que crê. Você crê? Deus quer fazer.